Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal e hoje nós estamos com o DespertaCast, que é o podcast da Escola Despertar, e obviamente Tuane Fontana e eu vamos falar sobre as previsões astrológicas de julho. Dona Tuane, como estamos? Tem muita coisa em julho, Gabi. O Que céu ótimo. tá uma coisa doida. Se eu fosse você que tá assistindo, eu já ia pegar um caderninho, pegar um lápis, uma caneta para poder anotar, porque o céu tá com muitas movimentações e movimentações bem importantes. Temos uma lua nova muito interessante que vai acontecer, já vai falar. Temos planetas grandes que estão fazendo movimentações também. A gente tem um boom na tecnologia que vai mais do que já está, que vai acontecer por conta de uma movimentação de Urano. Então, o céu está recheado de grandes movimentações e que a gente pode tirar proveito delas também, é claro. Muito bom. Então a gente vai começar por onde? Eu sugiro que a gente comece falando um pouquinho sobre a energia da semana, que aí a gente vai fazendo um paralelo do tarô, na vibe da semana, com a astrologia. Então, para quem já me conhece, sabe que eu faço uma conta numerológica de domingo, que é o primeiro dia da semana, a sábado, para a gente ver qual que é o arcano que rege, né? Só que daí, olha que interessante, porque como domingo e segunda a gente estava em junho, e aí a gente, a partir de hoje, a gente entra em julho, então a gente tem que fazer duas contas. Então, de domingo a segunda, que foi ontem, a gente tinha a energia do arcano 8. No tarô egípcio é a justiça, mas o 8 no tarô do Waite é a força. Veja bem, né? Então, o que que acontece? A gente teve entre domingo e segunda essa vibração de um lado a justiça e de um outro lado a força. Então, assim, qual que é a abertura da semana? A semana abre mitologicamente com a energia de Maat e de Sekhmet. Então, se a gente for pensar na justiça, a gente vai pensar no momento de disciplina, de reorganização interna, de ver aquilo que flui no coração, o que deixa equilibrado, né? Aquilo que faz com que a gente possa tomar medidas que não sejam desmedidas. Mas, por outro lado, a gente tem a força pedindo para que a gente haja de uma forma que não seja egóica, que não seja somente por impulso e com intensidade, mas que coloque intenção. Então, a semana ela abre com essa vibe. Só que a partir de hoje a sábado, a vibe da semana é o 13, que é a morte. Olha que ótimo. Então, é assim, a gente precisa se organizar, a gente precisa se harmonizar, a gente precisa colocar intenção no que a gente quer, porque vem uma transformação. E aí, o resumo disso tudo é que quando a gente soma o 8 com 13, dá o 21, que é o mundo, para a gente finalizar ciclos. Então, a pergunta, senhora, o que que isso tem a ver com essa semana, dessa primeira semana de julho, assim, faz sentido? Combina na Faz astrologia? sentido, principalmente relacionado a Maat e Sekhmet. Essa primeira semana, então, as movimentações que tem, é uma movimentação que tem no dia 4 e no dia 6. Porque daí Tá. fecha a semana. No dia 7 já é outra semana, já vai ser outra carta. Então, eu vou falar do A dia gente 4 e do fala dia já já. 6. É, A gente vai falar já já. Então, só para ver se bate, o pessoal aí que tá nos assistindo vai, também pode colocar nos comentários se combina ou não combina. Inclusive, boa. curte, compartilha o vídeo. Já, pra não esquecer. Certinho. No dia 4 a gente tem uma conjunção de Vênus e Urano. Veja, antes de tudo, deixa eu explicar um negócio. Quando eu falo aqui sobre aspectos, quando eu falo que um planeta está em trígono, sextil, conjunção com outro, é porque ele está conversando com esse outro planeta. É chamado de trânsito planetário, justamente porque o planeta transita. É como se fosse a nossa rua, a rua a órbita daquele planeta e o carro é o planeta. Então, quando você está andando de carro, você não encontra com o outro. Você está passando por uma rua, tem outro passando em outra rua, você não vê aquele outro. Então, da mesma Sim. forma que a gente vê outros carros e se comunica, buzina, briga, ou então vai, oi, beleza, vizinho, passou aí. A gente conversa com outros, Ai, que os ótimo. planetas também. Só que assim, o planeta, ele tem velocidades diferentes. Então, um é um pouquinho mais lento, outro é um pouquinho mais rápido. Esse que é mais lentinho, esse aqui que é mais lentinho, que ele tá andando,
Esse aqui, que é mais rápido, vai alcançar ele. Então, Uhum, uma conjunção, por exemplo, que eu vou falar aqui da conjunção de Vênus de Urano em Vênus, Urano é o lento e Vênus é o rápido. A conjunção é o dia 4 que eu coloco aqui, é quando os planetas estão bem juntinhos. Só que antes de ele ficar juntinho, a gente já sente. E depois que ele ficou juntinho, que é lá pelo dia 5, 6, 7, a gente ainda sente também. Então, quando eu falo aqui uma data, você pode considerar com absoluta certeza alguns dias antes e alguns dias depois. Porque uhum, esse olhar para o carro, esse trânsito, esse planeta que está se encontrando, ele pode ser considerado antes de ele se encontrar, a data que eu passo é o exato, e depois que ele se encontrou, a gente também considera. Então, eu falei aqui dia 4, mas você pode considerar antes ou depois tudo que eu for dizer, tá? ah, Dito isso, então temos uma conjunção de Vênus e Urano. Nesse dia também, a gente tem Vênus entrando em Gêmeos. E nesse dia também a gente tem o planeta Netuno, que ele vai estacionar retrógrado em Áries. O que que tudo isso significa? Muitas coisas no dia 4, né? a É, gente vai ficar essa caída do conjunção. caminhão. Vai, tudo cai do caminhão. Essa conjunção de Vênus e Urano. Vênus, a gente fala que é o nosso dinheiro, também são os nossos valores e os nossos amores. E Urano é tudo que é imprevisível, não foi planejado, é impensado. Quando a gente junta esses dois significados, isso aqui vai representar surpresas envolvendo amor e recursos. Bem? Uhum, Então, alguma uhum, coisa inesperada. Tuane, inesperado bom ou inesperado ruim? Vai depender de como isso cai dentro do seu mapa. O que eu posso dizer é que são coisas inesperadas. O bom e o ruim depende de como isso vai ser dentro da sua mandala astrológica. Mas sim, coisas inesperadas relacionadas a dinheiro, pode ser uma entrada de dinheiro que não estava sendo planejada e do nada entra, se for isso é maravilhoso. Ou um gasto que não estava sendo planejado. Pneu fura, fica doente, o carro quebra, um gasto no celular cai no rio. Um gasto não planejado, ok? Então temos esses acontecimentos em torno do dia 4 de julho, agora, tá? Que vai ah, ser na sexta-feira. Nesse dia também, a Vênus ingressa no signo de Gêmeos. Vênus, como dito, o planeta do dinheiro, dos prazeres, do amor, entrando num signo que é muito plural. Para quem é solteiro, isso é maravilhoso, porque vai favorecer conversa, uhum. paqueras, né? Aquele flerte, é o início de muitos rolês e tudo mais, né? Um período assim. Tinder, entrar em contato com os contatinhos, pessoal, aí. Vários ao mesmo tempo, Ai, sem que ótimo. julgamentos. Isso aqui é uma grande possibilidade de acontecer. A gente também fica mais comunicativo. Dentro das relações, para quem está dentro de uma relação, o relacionamento ele pode exigir, a gente pode sentir que o relacionamento exige um pouco mais de movimentação, então, sem esse negócio de ficar em casa a semana inteira, sair, fazer uma coisa diferente. Às vezes você vai notar que você vai começar a conversar coisas diferentes, então tem uma movimentação dentro das relações, o que Ah, também pode ser muito legal. O casal gosta de monotonia, os dois têm uma vibe um pouco diferente, isso pode gerar atrito, e aí vai de cada casal. Mas traz movimentações. A nível financeiro, veja que falamos, e a nível de relacionamento afetivo. tá. Ok. E o último é Netuno, ali em Áries, daquela retrogradação, né? O que que isso significa? Esse é um posicionamento que ele vai até dezembro. Então, ele começa Nossa. agora e ele vai até dezembro, porque Netuno é muito lento. Então, ele é lento para passar de um signo para o outro, ele é lento para dar a volta no mapa, ele é lento para tudo. Os aspectos com ele são muito lentos também, só se tiver com o planeta rápido, senão ele é tudo muito demorado. Por isso. Mas, em geral, é um período, você vê, de 6 meses praticamente, né? 5, 6 meses ali, em que a gente vai reajustar os sonhos, reajustar as ideias, vai é, trabalhar coisas que estão muito planejadas, idealizadas na nossa cabeça, principalmente projetos pessoais, porque o signo de Áries representa mais o eu. Então, talvez você já tenha começado a sentir isso, de ter que reorganizar algumas ideias, reorganizar projetos, reorganizar você mesmo, né? Uhum. E se não, você vai sentindo isso no decorrer dos meses e das semanas, até chegar em dezembro, que você vai sentir que não, agora as coisas começaram a caminhar. Então, é uma coisa mais a longo prazo, tá bem? No mais, se a gente for dar um geral sobre esse dia 4, isso vai falar sobre ter uma criatividade meio fora da caixa por conta desse Netuno, um diálogo que pode ser muito leve e gostoso. É, também tem que
explorar ideias, o que pode ser muito legal. Então, tem uma ideia criativa, coloca no papel, conversa com alguém. Por conta desse Netuno, isso pode ser muito legal, porque Netuno retrógrado, retrogradar, representa rever, repensar. E eu digo ideias e criatividade porque Netuno está relacionado a isso. Ah, parênteses, talvez você possa até dar uma. Não é retrogradada, mas é. Não é retrogradação que eu quero usar, mas é rever e repensar em coisas relacionadas à sua própria fé. Colocar sua própria fé em Reavaliar, né? xeque. Reavaliar. Reavaliar, essa é a palavra. Reavaliar a própria fé. O que definitivamente não fazer? Decisão financeira impulsiva. Lembra que Vênus vai estar muito pertinho de Urano. Então, Pô. tô estressada, vou comprar a brusinha. Não, deixa quieto, porque não Deixa é pra lá. dia. Não. Não é dia, né? Não é dia. Então, é isso. Decisões relacionadas a relacionamento. Ai, no calor da emoção, eu vou lá, vou brigar com ele. Te segura. Cuidado. Tá bem? Fala para outra pessoa, você coloca no Liga para diário. terapeuta. É muito importante. Liga para terapeuta, marca um tarô com nós aqui, uma mapa. Liga para psicólogo, faz alguma coisa nesse sentido, mas cuidado com decisões impulsivas, porque eu não falei ainda, mas mais na frente, o Mercúrio também vai retrogradar. Isso vai Ah, trazer muita discussão. Então, não estou falando que você não tem que resolver seus problemas. Obviamente você tem que ficar confortável com isso, mas não de forma impulsiva e impensada, tá? tá. Então, se for bem Interessante. pensado, beleza. Olha, o dia 4 tá bom ou tá ruim? O que que você achou? Ave, gente, comenta. E, inclusive, a Vênus vai, a Vênus vai entrar em Gêmeos, né? Como você Vai, comentou, certo? Então, aí, para quem conhece o seu próprio mapa, é legal ver aonde está Gêmeos no mapa. É ali que a é, Vênus vai passar, certo? Né? certo, Então, certo. É. não, né, é isso que eu ia falar, porque se você já conhece o seu mapa, dá uma olhada. Se você não conhece, tem vários sites que depois a gente pode até pôr aqui embaixo, onde você pode ir lá, né, fazer seu mapa gratuitamente, ou então, né, gente, que tal contratar os serviços de Dona Tuane para fazer o seu mapa natal? Mas é importante porque é ali que a Vênus vai passar. É. Dentro da escola, que tem preço super acessível, a pessoa tem um curso completo do qual ela consegue fazer o próprio mapa dela e analisar, fora as práticas mensais da sala de aula em que a gente ajuda nessa análise. Mas, Boa. basicamente, se você tem acesso ao seu mapa, o que é 90% do caminho andado do que a gente está falando, você vai olhar o setor em que você tem esses gêmeos e onde Vênus está passando dentro daquele setor, aquele setor ele tende a se tornar mais harmonioso. Então, pensa que legal que é se você tem gêmeos na casa da carreira, você já sabe que é um posicionamento muito positivo para coisas. O teu exemplo, coisas na casa da Casa carreira. 10. Ah lá, boa. Então. Tem gêmeos na casa da família. Então, trazer uma harmonia para a família. Enfim, vai ver o setor que tá. Tá Gente, bom? que bom, hein? É isso. Que bom, hein? Continuamos? Continuamos, vai. Continua, continua. O próximo, para a gente fechar a semana da carta ali, é o dia 6. Então, o dia 6 vai dar no domingo? Domingo já é outra Domingo. semana, então não fala o dia 6. Não, Porque mas domingo já é põe, outro, pode outro falar. arcano. Não, mas tudo bem, mas pode falar. O próximo arcano é Qual é? Arcano 16, a torre. Tem tudo a ver com essa entrada de Vênus aí que você vai falar, não vai? De Vênus não, Plutão, No né? Não dia tem? 6 a gente tem bons aspectos de ver no dia 6, mas no dia 6 especificamente, mas nós temos mais coisas aqui para frente. O Ah, dia 6 tem um sextil. Sextil é uma conversa muito benéfica entre os planetas, e a Vênus, que vai ter recém entrado em Gêmeos no dia anterior, 2 dias anteriores, ela vai fazer um bom aspecto com Saturno e com Netuno. Então, Saturno, ele é um planeta que representa muita estrutura, responsabilidade. Quando a Vênus, que é do amor e do dinheiro, faz um bom aspecto com o Saturno, isso favorece a gente poder reforçar os nossos relacionamentos com respeito, com estabilidade, com mais pé no chão, com mais segurança. Então, dia 4 você teve uma dor de cabeça relacionada a isso. Se conseguir segurar até o dia 6 para ter uma conversa mais fluida e com mais pé no chão, vai ser melhor. uhum, No dia 6 a gente tende a ter uma conversa mais prática
relacionado aos nossos afetos e a dinheiro também. Então, dia 4, 5 pode ser um pouco difícil nesses sentidos? Pode, surpresas inesperadas, principalmente se forem negativas e te trouxer um pouco de dor de cabeça. Agora, o dia 6 ele tende a trazer a possibilidade da harmonização nesses assuntos, tá bem? Tem que cuidar Uhum. para não ser um pouco frio emocionalmente, porque Saturno traz frieza, tá? Então, sabe aquele que ninguém quer dar o braço a torcer para ninguém dentro do relacionamento? Sei. E aí, brigou, se segurou, quando o outro vem pedir desculpa, agora eu não quero falar contigo. Então, tem que cuidar com esse tipo de comportamento, tá bem? Ah. É, e Tem também uma tomar coisa. cuidado. É, Ó, deixa eu só falar uma coisa antes de você falar da semana que vem, porque tem uma coisa que me ocorreu agora aí, que caiu a ficha. Como esse arcano 13 é o que começa hoje e vai até sábado, que é a morte, né? O arcano 13 é a morte, a transformação. É interessante porque, gente, o que a Tuane está convidando a gente a refletir sobre o dia 4, né? Que tem todos esses aspectos de Vênus é que a energia do arcano 13, que é a morte, é o ceifador. Então, se você se abrir para resolver coisas, eliminar coisas e padrões que não tem a ver com você nas suas relações, impulsos de, por exemplo, não vamos gastar dinheiro à toa, porque Vênus fala dos valores, assim, fazer um shift de mudança de padrão é interessante, porque como o arcano 21 é o resultado desses dois arcanos que regem essa semana, quando entrar na semana que vem, que Vênus está fazendo esses aspectos que a Tony está falando de reestruturação, pode ser que você tenha um ímpeto de ter resolvido as coisas com mais leveza, porque o arcano que entra na semana que vem, que é a Torre, ele pede um pouco mais de responsabilidade. Então, aproveita que o arcano da morte, ele pede para se transmutar, se transformar para eliminar aquilo que não que é erva daninha, sabe? Tirar. é. Então, eu lembrei disso porque daí dá continuidade. Desculpa que eu interrompi, viu, Tu? Mas é porque isso é interessante porque é uma vibração que acompanha a astrologia, sabe? Sim, sim. Essas técnicas, elas se fundem muito bem. Eu achei interessante você ter falado sobre o ceifador. Eu não sei se você está com a carta aí na mão, Tô. mas tem o desenho da ceifa, não tem? Bem, peraí, deixa eu achar aqui. O que que Porque eu. o ceifador, veja, quando alguma coisa é cortada com a foice, Aí, ó. porque no Aqui. ceifador ele tem a foice, olha lá. Veja, É, veja, pessoal. Ele aqui, tem a ó. foice. Quando alguma coisa é cortada com a foice, não é um corte definitivo. Depois que Uhum. se corta algo com a foice, algo renasce depois. É aqui, ó. Tá vendo? Atrás, as lótus crescendo, ó. É É, interessante isso, tá vendo? Ele tira o trigo. Então, não é que ele tá eliminando coisas ruins, ele tá colhendo algo que ele plantou, sabe? Ele tá colhendo o trigo, algo que ele plantou, porque ele vai arar a terra, inclusive, que tem a ver com o que você falou, para plantar novas sementes, que é o que vem depois, né? Então, é legal isso. muito interessante. O ceifador é justamente isso, porque a ceifa ela não corta definitivamente, não é o veneno que está com o lugar, matou, não. A ceifa ela corta, mas é um É. corte que a gente tende a pensar, vai ceifar, vai cortar para nunca mais. Não é para nunca Não, mais. Com a ceifa, não. Com a é. ceifa que eu digo é a foice, né? O É. pessoal da zona rural que está me escutando sabe que ceifa é a máquina não é essa ceifa que eu estou dizendo. É, Estou aqui dizendo da foice que corta. não é a enxada que você vai tirar pela raiz. Aqui não tá cortando pela raiz, é como se estivesse podando, gente. É Você vê um diferente. detalhe simples, mas tem um significado muito grande em simbologia, né? Para a gente entender o que É. que realmente É significa. diferente de tirar pela raiz, não é sobre isso, É, né? não é sobre isso. O Saturno justamente pede essa responsabilidade, essa estruturação e reestruturação se necessária, né? Agora, no dia 6 também nós temos essa conversa muito boa entre a Vênus e o Netuno. Então, nós falamos de Vênus e Saturno, mas também tem Vênus e Netuno. Vênus e Netuno pode ser muito legal. Porque Netuno, como dito antes que eu falei sobre Áries, ele fala mais sobre a nossa criatividade, também fala sobre a nossa fé, fala um pouco sobre ilusão também, dependendo, aquela fantasia. Junto com Vênus, ele pode trazer algo muito mágico para dentro do Hum, relacionamento. Então, pode ser aqueles momentos, aquele fim de semana, que você vai passar por uma pessoa e vai se imaginar já tendo filhos com ela.
sabe? Tem que cuidar, inclusive, com isso, né? Eu falo aqui do significado, mas eu dou alerta. Cuidado com idealizações ou gestos excessivos ou fantasias relacionadas ao amor e às relações, né? Esse pode ser um alerta, que a gente tem que ficar muito emocionado. Você é uma pessoa muito emocionada? Porque nesse dia você pode ficar muito emocionado e falar te amo para 5 pessoas diferentes. A Vênus ainda vai estar em Gêmeos. E tudo bem. Gente, Depois você bota aqui no comentário e fala: Pois é, eu caí nessa do Netuno com a Vênus. Fui vítima, fui vítima. A gente vai super te cuida. entender. Mas é um alerta que se tem que ter, tá? No mais, pode, amores, é muito legal. É muito legal para ter conversa amorosa, para ter momentos legais, sair, fazer coisas diferentes com o par. Esse rolê, cuidado com bebida, né? Envolver o Netuno tem que cuidar com bebida, tá? Então, é isso. Boa. O que que precisa cuidar? Assinatura de contrato, principalmente contrato de negócio. Por quê? Dependendo da forma que isso passa dentro do seu mapa, se ele passa de um jeito numa casa que pede atenção, dentro de um planeta no seu mapa que pede atenção, você pode acabar assinando um contrato sem ler direito. Então, vai Hum, assinar qualquer coisa, principalmente com Mercúrio que vai retrogradar mais daqui uns dias, que a gente já vai chegar lá, mas a gente já fica na vibe, né? Porque, lembra, antes do dia a coisa já tá acontecendo, acabei de dizer, né? É, tem que cuidar com contratos, tá bem? Aceitar um compromisso e depois aceitar na confusão e não conseguir cumprir com esse compromisso. Então, isso tem tá. que ter cuidado, tá? É, acho que é isso. Tem Cuidar algum com exigências aspecto, do relacionamento, é isso. tem algum aspecto com Plutão? Não, né? Tem? Nesse dia, não. O aspecto com Plutão é no dia 7, Ah, é no dia 7 que eu é. ainda vou Isso. falar. Ah, Isso. tá. Mas dia 7 é qual arcano? É a É semana o do arcano da 16. torre. É, ó, que delícia. É. É, a torre, ele é é um arcano, gente. Não é tão ruim assim. Na verdade, engraçado. Ontem, na aula final que a Tuane deu sobre as práticas, né? E teve uma aluna nossa que até falou sobre alguns aspectos mais intensos do enforcado, da lua. E aí, o que, que é interessante é que parece que tem alguns arcanos que são péssimos, mas não, todos os arcanos têm luz e sombra. Então, se a gente olha o 16, que é a torre, a gente fala, pronto. Algo vai rachar a cabeça, deu ruim, quebrou a estrutura, já era, tal. Mas se você olha pela oportunidade, tem coisas que podem terminar de vez que você não estava querendo mais, de você dar um salto de fé. É algo divino que te coloca e fala assim: olha, agora vai ou racha, vai com medo, mas vai. O impulso para realizações. Então, o arcano 16 ele também tem o arcano 7 por trás, porque 1 mais 6 é 7. Então é assim, no arcano 7 que é o carro, você tem algumas escolhas, você vai por um caminho, vai por outro, mas aqui é assim, ó, não tem papo. Agora você vai ter que realizar, vai fazer. Então, é uma semana que ele vai dar, se você aproveitar, ele vai dar um empurrão, igual que você tá no tobogã, que você tá lá em cima e você não quer ir, dá um empurrãozinho, você morre de medo, mas igual. Eu gosto de dizer que esse arcano ele provoca aquela sensação de montanha-russa. Que quando você está subindo, você fala, por que é que eu vim aqui? E na hora que desce, e se você solta e sai do controle, a coisa acontece naturalmente. Então, a torre, dependendo do que estiver acontecendo com você aí, a Tony vai falar dos aspectos astrológicos. Se você sair do controle no bom sentido e dizer, meu, vou confiar no processo, a mudança ela não vem na porrada, né? Então, é bom, mas vai. Para você que Eu é de fiquei pensando Áries, no tobogã. Porque às vezes eu já cheguei a descer tobogã que eu tive essa mesma sensação. Chega lá em cima, não vou falar besteira não, que eu sei que vai pra internet isso aqui. É, chega ou lá em cima, então por que que eu vim? E quando desce, desce toda arrependida. Desce toda, desce toda arrependida, pensa, nossa, que legal, mas nunca mais na minha vida. Foi muito legal, mas nunca mais. Ai, não vou falar nada, besteira nada. Beleza, vamos lá. No dia 7. Nós temos, olha que incrível esse posicionamento. Nós temos a entrada de Urano em Gêmeos.
Urano em Gêmeos marca um avanço, uma inovação astrológica imensa. Tuane, mais do que já está? Sim, sim, Astrológica ou tecnológica, senhora? tecnológica. Ah, tá. Eu falei astrológica? Uma Falei errado. mudança astrológica, mas socorro, gente. Astrológico, sim, mas eu quero dizer tecnológico. A última vez que isso aconteceu foi na época, todos sabemos o que aconteceu em 1945, né? E nessa época, que foi a época da guerra, não vou falar porque depois a internet cai, né? Na Mas, Segunda mas, Coisa Mundial, né? mas houve um avanço tecnológico muito grande nesse período. Houve. E também houve um avanço muito grande em massa do rádio e da TV nesse período. Hum, Então, para uma época que não se tinha isso, esse avanço tecnológico foi um boom. E esse avanço tecnológico, ele também acontece, ele vai ser marcado pela entrada de Urano em Gêmeos agora, em 2025, que vai ficar muito tempo aí, ele fica de 7 a 8 anos é, no signo. Então, dentro desse tempo, a gente tem uma grandiosidade enorme em tudo que está relacionado à tecnologia. Então, eu sei que a gente já vê na internet vídeos que parecem muito reais, fotos que parecem, assim, de inteligência artificial, muito reais, que você não sabe diferenciar se aquilo é uma foto ou uma IA. Mas isso vai uhum, ficar muito, mais rico em detalhes e definitivamente vai ficar muito complicado de você saber o que é verdade ou não. hum, Então, robôs que vão começar realmente, às vezes, tomar lugares dos humanos, porque vão fazer funções que hoje são muito manuais e muito específicas dos humanos, os robôs vão conseguir fazer. Eu não duvido, parece uma loucura, né? Mas eu não duvido de carros ou motos que podem, levitar. Parece uma doideira, mas pode sim acontecer. Ah, É um já tem avanço testes, tecnológico né? enorme, enorme, né, nessas plataformas, em tudo. De alguma coisa isso serve, né? Porque olhando assim pode ser muito legal, barra muito assustador, eu entendo que tem esses dois lados, mas talvez a gente precise desses avanços tecnológicos para muita coisa, vamos pensar na medicina, o quanto maravilhoso isso pode ser, mas para além disso, para a gente poder avaliar a pele, para a gente poder valorizar o contato humano. Uhum, Talvez depois, lá em 2032, que é quando esse Urano passa para frente, sai de Gêmeos, a gente fique com essa visão de ter muito mais valor relacionado ao outro humano, uhum. porque a gente não vai muito ter isso agora nos próximos 7, 8 anos. Então, essa É, entrada de Urano em Gêmeos vai realmente marcar um grande, grande avanço nessas questões tecnológicas, assim, são grandes mudanças mesmo, viu? e faz sentido, né? Se a gente pegar. Olha que. Cara, olha que interessante o que você está dizendo, porque tudo bem, o arcano que entra semana que vem, ele é um arcano que é diferente do que a Tony está falando, gente, porque os aspectos astrológicos nesses planetas que a gente chama de transgeracionais, que são planetas como Plutão, Urano e Netuno, eles ficam um tempão atuando no mapa, não é igual, tipo, Mercúrio que fica um pouquinho e sai, Vênus que fica um pouquinho e sai. Então, tem planetas que fazem essa circulação no mapa de uma forma muito maior, né? Demora um tempo. E os arcanos do tarô, eles são baseados na vibe da semana, numa conta numerológica que vai durar somente uma semana. Então, é um aspecto arquetípico, né? É uma energia que vai reger, por exemplo, aquela semana. Porém, o arcano 16 entrando no domingo, né, que é o primeiro dia da semana, e no dia 7 já começa essa vibração, se a gente for parar para pensar na torre, é a Torre de Babel. É A, verdade. a Torre de Babel. E a Torre de Babel falava isso, né? Que era, sabe, era muitas informações ao mesmo tempo que ninguém se entendia, e aí vem uma ordem divina que quebra com isso para dar um reset na humanidade, sabe? Então, de uma certa forma, tem uma quebra aí acontecendo, tem um novo modus operandi que a gente vai ter que aprender a lidar. E eu acredito que, se não fosse para acontecer isso com a gente,
não estaria acontecendo. Tudo que acontece é porque realmente tem um motivo evolucional no planeta. E aí, tu, só para mostrar que você vai falar provavelmente do Mercúrio, e a gente está falando de tecnologia, comunicação, no Kier, não sei se dá para ver aqui, mas aqui, ó, é porque é por causa da luz, né? Mas a gente Não, tem mas dá pra ver, tem o Mercúrio Mercúrio ali. em Virgem, tá vendo? É. Essa carta é a representação do Mercúrio em Virgem. Então, que muda mesmo a forma de pensar. Interessante, né? O Mercúrio em Virgem está muito relacionado à análise. É. O Mercúrio em Virgem, ele analisa, ele precisa analisar, ele precisa ponderar, analisar. Então, faz muito sentido. No caso dessa carta, ela exige uma análise, né? Senão a pessoa não reestrutura, ela se quebra inteira. E é o Então, que você precisa falou, análise. vai provocar na gente isso, né? Para onde, o que que a gente faz com toda essa tecnologia? Porque pode ser que as pessoas se distanciem, mas exatamente por isso a humanidade vai ter a necessidade de se reconectar. É um É, caminho, né? é. Interessante, é um caminho. As pessoas, e aí, igual a torre, as pessoas vão ter que escolher para que lado que você vai, né? Interessante isso aí, gente. A gente está muito inspirada hoje. Olha, mas ainda tem coisa no dia 7. Ai, meu Deus. Ainda tem. Vai. No dia 7 a gente tem, mas esse é rápido, esse é um trígono entre Vênus e Plutão, aqui tem uma conversa boa entre Vênus e Plutão. Plutão é bem lentão, é o planeta mais lento que a gente tem, mas a Vênus ela é mais rapidinha, então é um trígono que vai durar alguns dias. Isso vai trazer, veja, a Vênus ela é muito mais sensível e o Plutão ele é muito mais intenso. Então não representa mudanças abruptas, coisas doidas aí, como a gente falou de Vênus e Urano, não é isso. Mas representa, sim, um impacto emocional nos assuntos venusianos, tá? Representa uma comunicação, talvez, que vai trazer uma grande transformação, relações que podem ser muito mais simbólicas e com muito mais profundidade, vai trazer essa visão muito mais profunda das coisas, é isso que eu quero dizer. Com Plutão, nada é muito prático, isso que vai acontecer e pronto. Com Plutão é tudo mais lento, mais transformador, profundo. Então, até as leituras feitas com Plutão, elas sempre dependem do outro planeta. Então, quais são as transformações? A gente depende da Vênus, porque é Vênus com Plutão. Então, são transformações que talvez você pode sentir fichas. Quando eu digo transformações, são fichas que podem cair para você nesse dia ou durante esses dias a respeito tanto das suas questões financeiras quanto das suas questões afetivas. De toda forma, são coisas que você vai entender de si com muito mais profundidade, que vão lhe trazer com certeza um certo impacto, emocional. É Uhum. basicamente isso. Na boa. Muito Nossa bem. Senhora. Tá Isso é danado, só né? Gente, isso é só até o dia 7. Tá ótimo. É. Mal começou o mês. Tranquilo. Agora, o próximo movimento que a gente tem, é dia 10. Ainda vai estar dentro da semana. Eu tenho aqui dia 10. Dia 10 é uma lua cheia em Capricórnio, Ah, pessoal. bom. Ai, que bom, É, né? Ou não? é. A lua cheia, toda vez que a lua fica cheia, as coisas ficam mais claras de se entender. Porque a lua tá cheia, então ela ilumina. O signo de Capricórnio, independente de onde você tem esse Capricórnio dentro da sua mandala astrológica, mas de forma geral, o Capricórnio sempre está bastante relacionado à responsabilidade, reputação, visibilidade pública, carreira. Então imagina que durante essa semana, a partir do dia 10 e até o dia 17, né, que é a lua, a fase da lua em geral, ela demora uma semana, ele vai trazer clareza dentro dessas questões, ou seja, as coisas podem ficar mais claras e mais fáceis de se compreender relacionados a esses assuntos de carreira, de trabalho, daquilo que você quer para o futuro. Então, imagina você planejando uma coisa aí a longo prazo. Dentro da semana Hum, do dia 10, você pode já tem a ficha caindo, né, do dia anterior, dos dias anteriores ali, com a hum, Vênus relacionada a dinheiro. Então, alguma coisa pode cair, alguma ficha pode cair, e você pensa, mas talvez eu possa fazer diferente. Ficou claro esse meu planejamento. Então, coisas que ficam mais claras para você, tá bem? Você pode usar esses momentos para finalizar coisas, lua cheia também é uma lua de finalização, para revisar outras. Não vai começar nada numa lua cheia, não. Mas você pode colocar as coisas em ordem porque tudo vai ficar mais claro.
Tá bem? Então dá para usar esse momento para fazer um balanço muito claro, uma organização ali a respeito das coisas profissionais, principalmente, ok? Legal. E aí, É isso. olha onde você tem Capricórnio no mapa, para quem conhece, mesma Aí coisa. especifica, né? Se a gente olhar onde tem Capricórnio, a gente especifica, deixa mais Ó, é, especificadinho o setor. focadinho. É. Boa. Tá. Agora, Gabi, a próxima data, ela é na outra semana, porque daí é do dia 13. É, Aí, qual que é o arcano? e aí então, olha que interessante. Aí a gente volta igual para essa semana, que é o Arcano 11. Ah, vai e volta. É só passa Aí só uma torre volta. só para dar uma tremida na base e volta. Olha, e isso que é interessante, porque o 11 para o tarô egípcio é a força, que é a Sekhmet, como eu falei, e no Eight o 11 é a justiça. Então, olha, e é isso que é importante. Por isso que é legal a gente fazer essa conta numerológica, porque olha só, essa semana, o jeito que você começou essa semana, o jeito que você está colocando energia nessa semana, quando chegar lá na terceira semana, que é do dia 13, né, que você falou? Que é do dia É, 13. dia 13. Então, aí pode ser que ela possa ou repetir algum padrão que pode ter acontecido e você não resolveu, ou dar uma continuidade naquilo que a gente startou. Por quê? Porque o arcano 13, lembra que a gente viu? É a morte, é o ceifador, ceifou, plantou, resolveu um montão de coisa na semana anterior, né? Que foi o do arcano 16 da torre, que tem essa lua cheia. Aí talvez seja legal, gente, nesse dia 10 que a Tuane está dizendo, né, esse aspecto da lua em Capricórnio, dessa lua cheia, de repente fazer algum tipo de ritual, que a gente pode até passar depois para vocês, a gente posta isso, segue lá o arroba Tuane Fontana, o arroba Gabi Rias, a gente posta lá um ritualzinho para vocês poderem fazer no dia 10. Porque daí o que frutificar aqui na semana do dia 13, que é o arcano 11, que tanto é a força como é a justiça, você vai conseguir reorganizar melhor a sua semana. Pensando no tarot do Waite, falando da justiça nesse aspecto, a justiça é a Maat. E aí lembra que eu sempre falo, tem que fazer algo que o coração esteja leve. Se você perceber que o que você está fazendo vai contra os seus princípios, ainda mais que a gente passou por um monte de aspecto com a Vênus, que fala desses valores de vida. Se você fizer alguma coisa que não está alinhada com você, aí a própria energia da força, que o arcano 11 no egípcio é a força, a deusa Sekhmet, que é a deusa guerreira, ela tem um lado muito radical. Ela vai, ó, ela vai te testar, né? Então eu acho muito interessante que você vê que vai e volta, né, a semana. Achei legal É. isso. E essa justiça de ser justo consigo mesmo faz muito sentido com o dia 13 também. Porque no dia 13 a gente tem Saturno que fica retrógrado no signo de Áries. Saturno já tinha Ah, entrado em Áries. O olha. Saturno ele fica dentro de um signo por uns 2 anos e meio, praticamente, mais ou menos isso. A galera que nasceu com Saturno em Áries está passando pelo seu retorno. Mas ele vai retrogradar dentro desse signo, né? Eu não me recordo, então eu poderia ter visto isso antes, se ele vai retrogradar a ponto de ele entrar em peixes. Acho que sim. Não tenho certeza. Porque às vezes ele retrograda, volta para peixes, e depois, quando sai da retrogradação, entra em Áries de novo. Às vezes ele faz isso. Então não tenho certeza. Mas no dia 13 ele fica retrógrado. E o Saturno, como dissemos antes, ele está muito relacionado à responsabilidade. Ele é aquele que exige maturidade da nossa parte. E se está em Uhum. Áries, o Áries representa muito o guerreiro, o eu, fala muito sobre nós. Então é ótimo para a gente poder revisar como a gente está lidando com as nossas disciplinas, os nossos limites, os nossos planos a longo prazo, porque Saturno é isso. Reavaliar as nossas metas, principalmente as que a gente tem conosco mesmo, avaliar todos os nossos compromissos, então tudo relacionado a si entra em avaliação, reavaliação dentro desse período. Isso é muito importante, é muito mate, né? Que pesa ali o coração. Os dois, né? É engraçado Pena. porque Saturno em Áries é a própria Maat batendo um papo com a Sekhmet, né? É os dois juntos, Tipo né? isso. Não Tipo é? isso.
Tipo assim, vamos, amiguinha, andar juntas, ó. Você vai equilibrando e eu vou mandando bala aqui, vou agindo enquanto você equilibra. É interessante É, isso, tipo né? isso. Tipo isso, né? É. Agora, ainda dentro dessa semana, eu tô falando com você, eu olho no calendário para saber se está dentro da semana. Porque a próxima movimentação é no dia 18, que vai dar na sexta-feira dessa mesma semana. Então, ok. Boa. No dia 18, eu tô acompanhando o calendário para a gente ficar dentro dos arquétipos, dos arcanos. No dia 18, nós temos dois posicionamentos. Um deles é o sextil entre Mercúrio e Vênus, o que vai ser ótimo porque vai amenizar um pouco o outro posicionamento, que é o Mercúrio retrógrado em Leão. Tã, 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 Ai, tã. égua. O Mercúrio ele fica retrógrado mais ou menos umas 3 vezes por ano e ele é mais famosinho na internet. Embora todos os planetas eles ficam retrógrados, mas a gente foca no Mercúrio, porque também a gente sente Coitado. bastante o Mercúrio. Ele é um planeta pessoal, né? E É. planetas pessoais a gente tende a sentir mais. Mas vamos começar do começo. É, tem um sextil entre Mercúrio e Vênus. Vênus, agora vocês vão ser especialistas em Vênus. Eu vou repetir: Vênus é o planeta das finanças, do amor, dos prazeres, das relações. Você não vai mais esquecer disso. E Mercúrio, ele é o planeta da comunicação. É o planeta daquilo que eu recebo essa informação, penso, raciocino e falo. Então, ele é o planeta da lógica, do pensamento lógico. Aconteceu alguma coisa, eu fiz sem pensar, foi por instinto, foi por impulso. Isso é a Lua. Pensei Uhum. para fazer Mercúrio. Então, é o planeta da comunicação por causa disso. Porque, em geral, as pessoas pensam para falar. Eu deveria, né? Pensar É, para ou falar. não, né? Depende do Mercúrio no mapa, mas em geral, sim. Então, o Mercúrio, quando ele está conversando com Vênus, ele traz uma comunicação charmosa, porque a Vênus é muito galanteadora, né? E Mercúrio é comunicação, então traz fluidez, ele traz diplomacia, ele traz uma certa criatividade para se expressar. Então o diálogo, as conversas ficam mais legais no rolê, na galera, fica mais agradável, você fica mais Harmônica. sociável, as conversas ficam muito boas. Tá. Agora, a gente Agora. também tem nesse dia, marcando nesse dia, o Mercúrio que fica retrógrado no signo de Leão. Leão está muito relacionado ao nosso ego, tá bem? Está É muito a relacionado. Sekhmet, gente. É a força aqui, ó. Aqui é Leão, olha lá. A própria Vênus batendo um papo com o Leão, olha lá. Olha lá. É. E é uma carta, Não, essa é aí o é uma carta que pede Mercúrio. um pouco de paciência, né? Ah, não, é o Mercúrio que fica retrógrado, mas mesmo assim o É. Leão tá aqui, né? É. E aí, isso pode trazer. Vamos falar do Mercúrio retrógrado sem falar dele estar em Leão. O Mercúrio Ah, retrógrado, como ele é o planeta da comunicação, ele pode trazer para esse período de Mercúrio em retrógrado uma necessidade de revisar tudo que seja relacionado à comunicação. Conversas, contratos, ideias, artigos e a movimentação também, porque Mercúrio também é um planeta que representa a movimentação. Então, é um momento em que os seus meios de comunicação pifam, dá aquele bug no WhatsApp, o carro quebra, é, ou não funciona, pifa, computador pifa. Tudo isso tende a ter falhas, porque quando o planeta fica retrógrado, tudo aquilo que ele simboliza necessita um double check, necessita uma revisão. Por isso que antes, quando a gente falou de Netuno, e é só que Netuno fica retrógrado por 6 meses, é bem diferente de Mercúrio. Então, nós falamos sobre revisar essas questões. E Mercúrio é a mesma coisa, quando ele fica retrógrado, ele exige que a gente revise todas essas questões mercurianas. Então, é um período, é muito ruim? Se você der um double check-in, tudo vai viajar. Olha bem o dia da passagem, para você não chegar um dia antes, um dia depois no aeroporto. Você revisa com todo mundo, pega os seus documentos bem certinho, não vai deixar o documento em casa, vai viajar de carro. Até falei isso no History hoje para uma pessoa que vai viajar e perguntou sobre Mercúrio retrógrado. Então, olha se o step tá certinho, olha, faz uma revisão no carro. Basicamente, você tem que dar um double check em tudo. aham. Basicamente isso. Então, considerando que você faça tudo isso, você vai passar por esse Mercúrio retrógrado mais ileso. É muito bom para você rever textos, reescrever textos, reescrever apresentações, porque você vai revisar e certamente você vai encontrar algum errinho aí. Então é Uhum. bom para isso, para você revisar essas coisas. O que que não é bom? Não é bom você lançar nada.
Não é bom você fechar contrato, fechar publicidade, não é bom. Assinar contratos tem que ler muito bem. Ah, Tony, não tem outra possibilidade. Vou ter que assinar um contrato com Mercúrio retrógrado. Tudo bem. Lembra do double check. Lê duas, três, dá vários checks, não só double. Lê várias vezes para ver se está tudo de acordo com o que você quer, se o que está nas Ah, entrelinhas ali, para você poder fazer essa assinatura, tá bem? Então, se der para evitar, maravilha. Agora, se não der, você revisa. No mais, agora sim, em Leão, né? Em Leão, ele pode trazer um ego danado, uma autoestima em si infladíssima, e aí você, com Mercúrio retrógrado, não reveu, não repensou direito, falou, e só para poder estar certo, falou, e isso pode causar uma certa confusão. Então, cuidar com esse exibicionismo, essa palavra? Arrogância, né? Arrogância, então tem que ter esse tipo de cautela, tá bem? Esse meio de mês aí. E aí, isso acabou a semana, o próximo é só a próxima semana. Imagina a pessoa que está casando no dia 10, desculpa. Tem que prestar atenção. Os períodos de Mercúrio retrógrado não são os ideais para casar, né? Então, você já marcou o casamento, Vai lá boa sorte para você. na hora de assinar, veja qual é a forma, separação total, separação parcial, às vezes a pessoa erra, às vezes a pessoa tá, mas é verdade, você tá lá no civil, Faz uma é uma comunhão de decisão bens aí, você importante. herdou até a dívida É, do tem que seu prestar, par. Tem que presta cuidar, atenção, presta presta atenção. atenção. Para quem vai casar, por exemplo, às vezes, não, Tony, não consigo contratar um astrólogo, não está dentro do meu orçamento, o que que eu posso fazer? Olha você no mapa aí e veja se você não vai estar com planetas retrógrados. Você não vai ter o céu perfeito, você vai ter o céu mais favorável ou menos pior. Essa é a regra de eleger uma data. Mas Vênus retrógrada, que é o planeta do amor retrógrado, nunca mais. É casar com Vênus retrógrada e ter data já para poder separar. Ai, Tuane, sensacionalismo. Me mostra o contrário, que eu vou acreditar no contrário. Até hoje não. Mercúrio retrógrado. Não é muito legal casar com Mercúrio retrógrado. Marte, a vida íntima do casal pode ficar um pouco fria ou não ser da forma como você estava esperando. Então, se você puder evitar esses três, maravilha. O resto, com certeza, vai ter um Netuno retrógrado. Vai pegar, porque eles ficam 6 meses retrógrados. Eu não tenho o que fazer. Então isso você cuida, tá? Se você for casar. Isso é muito importante Acende mesmo. vela para Santo É. Antônio. Orações, as pessoas Mas não é dão que eu toquei valor nesse para a oração, mas a oração ela é muito forte. Não, eu tô brincando, mas é verdade, é importante essas dicas, gente, porque afinal de contas, o casamento não é nada mais do que um contrato, né? Você tá assumindo um compromisso com uma pessoa, então é importante. Assinar um papel. Na mandala astrológica, o setor que fala de contrato é o mesmo setor que fala de casamento, Ah lá. né? Que para quem está assistindo é a casa 7 do mapa. A casa do Uhum, outro, né? A casa um uhum. é você, quem está oposto a 1, a 7, a casa do outro, que fala de contrato, relação séria, vínculo profissional, isso tudo é casa 7. Paquera não é lá, não é contrato, paquera é casa 5. Boa. Ai, gente do céu. A não Boas ser que você dicas, esteja né? tratando paquera como relacionamento, aí eu vou pegar os. Não é o pessoal do Tinder, não. Não. Mas você sabe que eu tenho uma amiga que casou porque conheceu o cara no Tinder, né? Não, eu tô falando que no caso não é o contrato com o cara do Tinder naquele dia, né? Não. Ou sim, Olha, né? Gabi, a nossa próxima data é só na metade da outra semana, que é dia 23. Que arcano vai ser? Eu acho que é o Arcano 15. É o Arcano 15. El Diabo, El Diabon. Que coisa Gente. boa! Então, bem tranquilo. Mas o diabo, eu sempre falo aqui eu tô procurando ele, que o diabo é o Lúcifer. E o Lúcifer, ele é o portador da luz. A gente confunde muito, achei ele aqui, ó. Eu gosto da imagem dele no Kier, que ele é menos assustador, né? Então É. aqui ele tá falando, porque no doente é o diabão com duas pessoas acorrentadas, né? No Eu tô sem Egito, meu baralho aqui na mão para só poderia mostrar, mas é isso então, aí. meu tarô também tá, o Eight tá guardado, mas de qualquer forma, o importante é que o Lúcifer, ele é muito confundido como algo ruim.
Ele é o grande transformador do baralho, porque do tarô. Porque até no do Eight, quando você achar aí de repente, a gente mostra que o diabo ele vem colocar luz aonde tem sombra. E ele vai perguntar até quando que você vai ficar acorrentada ou acorrentado nos seus padrões e crenças limitantes. Então, ele é uma grande oportunidade de colocar luz naquilo que ainda não foi resolvido. Então, ele sempre faz essa pergunta do que você deseja, o que te dá prazer na vida, né? Até onde você vai para poder se realizar. Então, tem muitas pessoas que não têm muito escrúpulo, que não têm valores muito éticos e acaba passando de cima dos outros para poder resolver aquilo que é importante. Então, o diabo, quando ele entra, a gente tem que lembrar que não é uma energia negativa, né? Ele não está falando sobre uma. Ele não está falando sobre apego, ele não está falando sobre uma energia densa. Viu, gente? A gente não pode confundir o diabo como uma energia ruim. A gente está falando de uma energia profunda, é diferente, tá? Energia de magia negra, energia negativa, a gente encontra um pouco mais, às vezes, na Lua, mas o 15 ele fala sobre um turbilhão astral. Então, essa é uma semana que vai convidar a gente a enxergar aquilo que é necessário. Então, vocês veem, a gente está vindo desde o começo dessa semana passando por toda uma transformação, a gente está passando por toda uma reestruturação. E aí, bem reestruturadinho, o 15 fala, então, qual é a real? Olha aí, ó, mostra. É que as Olha aí. pessoas associam o nome da carta é o diabo no tarô, né? Na tradução do tarô virou o É, diabo. E as pessoas fazem uma conotação religiosa, bíblica, e entende-se o porquê. E que sim, você vai olhar para a carta, vai ver esse cara chifrudão aqui. Muito animalesco, né? Porque ele mostra o é, nosso lado animalesco, ele fala muito do nosso instinto. ego, e é o nosso lado animal que é incontrolável. Por isso que ele tem essas correntes aqui, que fala daquilo que está nos aprisionando. Mas a gente tem que olhar, pelo menos dentro do baralho, para um olhar de o diabo, o arquétipo. Não faz uma É. junção religiosa. Então, eu entendo que as pessoas olham e falam, ah, mas é que na Bíblia fala isso, então é isso. Então, a gente tem que separar um pouco, porque o tarô ele não está envolvido em religiões, né? É isso aí. Então, é isso. Mas ele Arquétipo tem é uma. esse shape aqui, ó. Exatamente, é o modelo. O arquétipo é um modelo pré-estabelecido, onde tem essa força que vai convidar. É sobre você, não é sobre uma energia diabólica que vem te pegar. Cuca, a cuca que pegou teu pé. Não é isso, gente, a cuca vai pegar, não é o boi da cara preta. É. Não vamos Gente, terceirizar o problema. Ah, isso aí, o não, diabo tá alguém me colocando alguma coisa. não, Às nunca é vezes sobre foi o você mesmo outro. que fez a coisa, É. só tava colhendo. O inferno é você que cria, pessoal, e você que sai Não dele. queria dizer nada não, mas às vezes é isso. Às vezes, toda vez é isso. Muito bem. O que que vocês estão achando, gente? Está fazendo sentido? Compartilha, curte, sininho, comenta, tudo aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, que é muito importante pra gente, by the way, né? É. E se não Vai. tá legal, fala também, porque daí a gente É, organiza, precisa organizar, né? Então, nos deixe saber, viu? Para sim. essa semana, Gabi, dando continuidade, Do dia 23, né? isso, é 22? que nós temos posicionamento 23, 24 e 25. Então, são três dias que ficam dentro desse arcano aí. No dia 23, a gente tem um sextil do Sol com Urano. Muito legal. O sextil do Sol com Urano. Tem duas coisas. Tem o sextil de Sol com Urano e quadratura de Vênus com Marte. Tá. Então, o sextil do Sol com Urano, ele vai trazer alguns insights. Porque com Urano nada é planejado. Bem diferente Hum, de Mercúrio. Mercúrio eu pensei e fiz. Eu planejei, né? Tanto que é o planeta do raciocínio, da lógica. Com Urano, não. O Urano, ele é todo diferentão. É todo do jeito dele. Quando vê, nem o jeito do Urano rodar na rotação dele é igual ao dos outros planetas. Ele rola. ele rola. Aliás, É, ele é quem rege Aquário, né, gente? Então, só por aí. ele rola. Nem a rotação dele é comum. Não vou falar normal, né? Não é nem comum. Então, Muito ele louco. quebra completamente qualquer tipo de padrão. E o Sol fala de nós, né? O Sol É, fala de você mesmo. O Sol é o seu espírito.
O símbolo do Sol na astrologia, que é um círculo com um ponto no meio, fala da self dentro do espírito. Então é você, o seu espírito aí. E Ai, que aí, ótimo. quando o Sol ele conversa com Urano, ele vai representar uma clareza, um insight repentino, uma quebra de padrões. Às vezes, seu estilo de vida muda aí alguma coisa. A gente sempre tá numa constante metamorfose, né? Então, por mais que você se considere assim, ai, sou teimoso, eu não mudo, minha vida é desse jeito e pronto, sinto lhe dizer. Mas não, a gente está sempre mudando, se transformando, né? Uhum, E esses posicionamentos no céu, esses aspectos que acontecem, eles nos mostram as chaves, os pontos em que isso geralmente acontece, essas mudanças acontecem. E isso é muito legal de acompanhar. Agora, a quadratura de Vênus e Marte. Vênus, todo mundo já sabe o que é. Comente aqui o que você acha. Todo mundo já sabe o que é Vênus. Estamos já falando muito de sabe. Vênus. É Se não sabe, prazer, dá uma amor, pausa e dinheiro, volta, né? Volta, finanças, sabe, tudo né? isso. E Marte, na mitologia, se a gente for fazer associações, que dá para fazer associações com vários planetas, né? Mas na mitologia grega, o Marte é deus da guerra. Marte, dentro da astrologia, ele é a faquinha, ele é o bisturi. A pessoa vai fazer uma cirurgia, eu vou olhar Marte dela. Então, onde tem Marte no mapa é onde ali tem um cortezinho, tem um corte ali. Então, quando tem uma quadratura, e quadratura é uma briga, tá? Entre Vênus e Marte, o que é? Tchararara. Quem será que é? Quem tu acha que é, Gabi? É MMA, UFC. Ai, olha, é uma energia bastante intensa. É Deixa eu colocar tenso. assim. Pode ser como está envolvendo Vênus, uma paixão muito ardente. O Marte também fala sobre uma energia sexual muito forte, tá? Mas aqui a gente está falando desses assuntos envolvendo atrito, algum impulso, impaciência, conflitos dentro do relacionamento, então que podem gerar cortes, pode gerar rompimento, até porque o Mercúrio vai estar retrógrado, a Vênus vai estar em Gêmeos, como a gente já falou, e tudo isso junto. Tem o Sol com Urano, então repentinamente você muda a sua ideia, isso pode gerar alguns atritos e às vezes até cortes nas relações, tá bem? Então, cuidado com a paciência, respira fundo, busca ajuda externa se for necessário, cuidado com Uhum. coisas impensadas, impulsivas. Me caiu uma ficha aqui. Ah, Olha, pensa bem aqui comigo, gente. Se o arcano da semana é o 15, que é o diabo, que é o rompimento de crenças e padrões, e ele também fala de acender a luz naquilo que a gente não está enxergando, com esse aspecto também é uma super oportunidade de você que está aí numa relação abusiva acordar e sair fora, ou pelo menos pedir ajuda. Sabe? Porque pode ser uma oportunidade de você cair a real e falar isso não tá legal. Eu abuso de de qualquer padrão, tá, gente? De discussão, de desgaste. E não é sobre só homem e mulher, às vezes é com família, às vezes é no trabalho, às vezes é com filhos, de colocar um ponto final, não de terminar, mas pelo menos colocar o que a gente chama no inglês de boundaries, né? Os limites até aqui. Não vai mais, assim, esses são os meus limites, enxerguei. Mesmo que você não consiga resolver agora, pelo menos já é um impulso para você falar: ah, acordei, vou resolver. Eu acho que pode ter esse lugar também, né? pode, sim. Se a pessoa ela já está com esse pensamento, se ela já está vivendo uma relação assim e tem consciência disso, o Mercúrio retrógrado pode ser muito positivo para esse tipo de rompimento. É muito difícil de pessoas que romperam no Mercúrio retrógrado voltarem. Então, geralmente, esses rompimentos que acontecem no Mercúrio retrógrado, e que não foram feitos de um jeito impulsivo, foram feitos com consciência de que aquilo era o melhor a ser feito ali naquele momento, não tendem a não voltar Ah, então, mais. gente, aproveita. Se você está numa relação ruim, Então, se aproveita. precisa de um livramento, abraça o Livramento. livramento. É. Se você tá com uma. Assim, a tradução é: se você tá com uma pessoa caída do caminhão, aproveita que isso é um livramento, sabe? Aproveita. É. Mas vale observar se às vezes você mesmo não é o O próprio livramento. livramento. Se você está sendo tóxico para outra pessoa, vale ver. E assim, as caídas de ficha nesse momento são importantes, mas a carta do diabo, que vai reger a semana, fala muito sobre a gente ter consciência disso, mas também entender o que está nos aprisionando.
Porque, guardei a carta, mas como você vê na carta, o diabinho ele tá segurando os diabretes dele pela corrente. Olha, eles É, estão acorrentados aqui. E é. não estão nem tentando se soltar, ou seja, esses aqui não estão com consciência daquilo que está aprisionando, mas você que está recebendo essa informação pode ter consciência. É uma grande oportunidade, by the way, né? É, by the way, sim. Muito É, bem. Vamos lá. Agora, então assim, principalmente o cuidado e o alerta, né, maior dentro das relações, ou até briga por dinheiro, tá? Dentro é isso desse que eu ia falar. bem, É, briga por dinheiro, Vênus, né? De... E por qual o conta da signo? Vênus, sim. E vai estar em Gêmeos ainda? Quais são os signos Sim, vai estar que em Gêmeos, vai estar em em Gêmeos Gêmeos? Tudo ainda. em Gêmeos, só É, para a gente não esquecer, pessoal. a Vênus Beleza? vai estar em Gêmeos, isso. Tá. No dia 24, nós temos três posicionamentos aqui. Dia 24 deu para terminar essa semana dessa carta, né? A gente tem um trígono do Sol com Saturno. A gente tem um trígono do Sol com Netuno. Então, Saturno e Netuno vão estar pertinho um do outro. Quando o Sol faz trígono com um, acaba fazendo com o outro, porque eles estão colados lá. E uma lua nova que entra, né? No signo de Leão. Lua nova em Leão. Esse mês de junho vai ser lua nova em Leão. Muito legal. Então, o Ótimo. trígono de Saturno vai acontecer isso bem de manhãzinha, 8:30 da manhã no horário de Brasília. O Sol já vai estar nesse trígono com Saturno. É muito favorável para você organizar seus projetos, tá bem? Porque o Saturno, como a gente também falou, é o planeta da disciplina, da responsabilidade, da estruturação, da definição de meta sólida, e o Sol é você. Então, quando esses dois estão conversando muito bem, isso é muito legal para você analisar tudo aquilo que você precisa analisar de coisas que você quer e gostaria de realizar a longo prazo. Aproveita o Uhum. Mercúrio retrógrado para dar um double check em tudo nesse sentido, mas é muito favorável nisso, tá? Então Tá. aproveite. Depois a gente tem o trígono de Sol com Netuno. Aí esse trígono já acontece agora um pouquinho depois do almoço, no dia 24. Lembrando que o Sol é você, então isso é muito legal para você, como é que eu vou dizer? Aproveitar a inspiração que você tem, os insights que você tem. Tá bem? Então tá com uma ideia, um negócio criativo, escreve, conta pra alguém, coloca no papel, joga no chat GPT, aproveita que o Urano vai ter entrado em Gêmeos, o chat vai estar mais pra frente ainda. Então, Ai, ai, usa da ai. tecnologia nesse sentido, a seu favor, para te ajudar a colocar as ideias e inovar alguma coisa. Usufrua, tá? Porque as coisas feitas ali nesse trígono de Sol e Netuno, eles tendem a ter muito mais a sua cara, porque o Sol é você e o Netuno é a criatividade. Então, imagina as coisas tendo muito mais autenticidade. Eu acredito que as Uhum. pessoas têm sucesso quando elas são autênticas. Com cópia não se vai, ninguém se cria com cópia, né? Então, a autenticidade é uma coisa que pode funcionar muito bem ali nesse dia 24. E depois, nós temos a lua nova no signo de Leão, que vai acontecer de tarde. A lua nova, ela é conhecida aí por ser muito positiva sempre para novos começos, novos inícios, e de fato é. Então, coisas que começam na lua nova, elas tendem a realmente ter um bom começo. Então, é muito legal para você reafirmar, e analisar as coisas que você quer construir. Mas lembra que a gente vai estar com Mercúrio retrógrado. Então, vou lançar uma empresa, vou lançar uma marca, vou fazer um lançamento e tudo mais. Se puder esperar o Mercúrio retrogradar, para sair da Passar, né? retrogradação, Uhum. passar, seria melhor. Mas se não, você vai usar os dias depois da lua nova. No dia, no dia da lua nova, nunca é bom você começar nada. Talvez no segundo, terceiro ou quarto dia. Em julho, especificamente, a lua nova acontece no dia 24, mas no dia 25 o céu não tá bom. Então a gente não vai começar nada. Ou seja, os inícios no mês de julho, eles são legais a partir do dia 26. Porque no dia 25 a gente tem uma oposição do Sol com Plutão. Então você me escuta falar assim: começa as coisas sempre um dia depois da lua nova. Em julho, não. Em julho, um dia depois da lua nova, a gente também tem um céu ruim. Então, 2 dias depois da lua nova é o ideal de você começar coisas se você precisar começar coisas, tá? Dia 25 tá dentro da semana ainda? Tá, é no Tá, sábado. porque é sexta. É na É, sexta. é. Ai, meu É que eu tô Deus. olhando no calendário aqui para não perder a semana. Beleza. Lá, Então, lá, no dia lá. 25 a gente tem uma oposição de Sol com Plutão.
Plutão, intensidade e Ui. Sol, o ego. O que que acontece? Um conflito de poder, de controle, de ver quem manda mais. Então, isso pode trazer super à tona coisas de poder, questões de poder, de controle, Pode ser dentro do relacionamento, pode ser você dentro da sua família, pode ser com o cônjuge, pode ser nos negócios, pode ser nas amizades. Sabe aquele negócio de ver quem manda mais, quem tem mais poder? Esse tipo de coisa pode acontecer. Então, trabalhe esse dia autorreflexão. Ai, que Trabalhe o bom. equilíbrio interno, mas não tenta medir forças com ninguém, porque isso pode não ser legal. Pode trazer discussão, briga, vamos evitar, né? Em Mercúrio retrógrado vai falar, depois vai se arrepender do que falou. Não é bom, não é Mas bom. esse dia é um dia bom para você meditar, fazer alguma vivência de limpeza, isso pode, né? Isso, nossa, isso é ótimo. Ah, Isso que é bom, é ótimo fazer quando porque começa o meu retiro. Ufa, eu tava assim. não, isso é maravilhoso. Isso sim, porque o que tem bom nesse dia a gente fala, é negativo ter um aspecto. Mas esse aspecto é negativo para algumas coisas, para outras coisas ele é bom. Para que ele é ruim? Ele é ruim para fazer confronto, para medir força, ele é ruim para isso. Mas ele é muito bom para trabalhar a autorreflexão, a Que introspecção, bom. autoconhecimento, identificar o que que você necessita ser transformado, porque Plutão é tudo transformador. Isso é ótimo. Ai, que bom. Ai, Equilíbrio interno, harmonizar, né, as coisas que a gente precisa harmonizar, relacionado ao eu, ao self, porque é o sol. Então, isso é ótimo. Vai pro ai, retiro, vai ser maravilhoso. ai, que bom. Lá, lá. Eu falei, ai, gente, socorro. Ah, isso vai ser bom. Agora, a próxima data que eu tenho aqui, Gabi, é no dia 31 que só tem o dia 31 que daí vai ser a última semana, que é o outro É, arcano. que daí é o arcano 17, que é mais suave, que é a estrela. Ah, faz Aí muito sentido. ai, que bom, porque a estrela vai falar de esperança, de fé, de limpeza energética, de você fazer a seguinte pergunta: para onde aponta a minha estrela? É uma carta muito linda. Eu não sei onde que ela foi parar aqui, viu? Ela se escondeu. Mas é sobre. Achei. Ai, gente, olha que linda essa carta. Eu acho ela tão bonita. Aqui a gente está falando de um aspecto de Ísis, né? Essa carta, by the way, essa estrela de 8 pontos é muito associada a Vênus, né? Mas ela também, na mitologia egípcia, ela é associada a Sírios, e Sírios é associada a Ísis. Então, olha que energia bonita, feminina, de limpeza, de vulnerabilidade, não vulnerabilidade ruim, uma vulnerabilidade positiva, de você limpando as más águas, se abrindo para a cura, né? A estrela de Belém, né? A esperança. Eu acho essa carta maravilhosa. E astrologicamente, nessa carta aqui, a gente tem o Saturno em Libra. Então, depois de um mês assim de lerê, acho que, né? Já entra, porque agosto não é brincadeira. A gente tem uma. Agosto dizem que é um mês meio tenso, mas esse julho, né? Então a gente fecha o mês com Foi uma. o mês que eu nasci. É, cué, 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 aquelas que dão fora, né? Não, não, mas eu digo, foi tenso, nasci nesse mês. O meu irmão até hoje ele fala que é o mês do cachorro louco. Você acredita? Que isso, né? A gente tem que fazer uma live sobre o cachorro louco. Que isso? Ô, Mas e que homenagem a mim, Gabriel? Ah, você é o cachorro louco? Aquelas. Não vou querer ser, não vou querer. Olha, Não, eu meu peguei a Deus. minha da estrela pra mostrar, mas eu nasci. Eu nasci no finalzinho de agosto, acho que eu queria nascer em setembro. Não sei o que aconteceu, nasci em agosto. Era Ah, pra eu ter então, já nascido vai em fazer setembro. Eu ser setembro. virginiana de todo jeito, né? Chata. É. Ó, Não. Essa é linda, essa carta. Eu adoro. muito, né? Muito bonita. Eu acho. Essa é. Ah, os meus outros tarôs, eles não estão aqui comigo, mas eles têm umas imagens muito bonitas também. Mas Sim. essa parece muito parecida com o do Kio, né? Não, e gente, olha que curioso, porque o 17, olha como a gente está sendo regido esse mês, de uma certa forma, por Maat, pelo princípio de Maat, porque o 17 também é um 8. Você faz o arcano do mês ou não? Dá para fazer. Enquanto você fala, eu posso fazer a conta. Então vai, porque ó, no dia 31, então Vamos lá. faz aí. No dia trinta e Vou um a gente fazendo tem a a entrada conta. de Vênus em Câncer. É um posicionamento muito bonito.
entrada de Vênus em Câncer. Opa. Eita, em É, o câncer. telefone tocou aqui, já desliguei. Isso aqui, pum, lá. Desliguei, tá. Ok, tem a entrada de Vênus em Câncer, que é um posicionamento muito bonito. Câncer, ele é um signo que representa o cuidado, o zelo, o colo, o aconchego, a sensação de pertencimento que se tem a um grupo. Por isso que é o signo que está relacionado à família. Mas não necessariamente ele pode representar pai, mãe e filhos. Pode ser um grupo do qual você se sinta pertencente, os seus amigos, os seus clientes, sei lá, o pessoal do seu trabalho. E quando Vênus entra em Câncer, isso deixa a gente muito mais sensível nas nossas relações, vivendo esses grupos, essas coisas que a gente se sente pertencente, que pode ser família e os outros grupos, ser prazeroso em estar no meio dessas pessoas. Porque a Vênus também representa os prazeres. Então a gente tem uma ênfase muito maior no cuidado, no aconchego, no zelo. A gente sente uma necessidade de ter aquela segurança afetiva. A gente vai ter muito mais clareza, de quem são essas pessoas do qual a gente se sente confortável em estar perto nesses períodos de Vênus em Câncer. Então é um mês muito gostoso para a gente se sentir acolhido e abraçado, porque o Câncer ele realmente faz isso. Ele abraça, ele acolhe. Então, é aquele prazer em se sentir pertencente a um grupo de pessoas. Pode ser a família, mas não necessariamente precisa representar a família. A gente dá o exemplo da família, mas não precisa ser, tá? Mas se sentir pertencente, se sentir valorizado ali, é um posicionamento bem gostoso mesmo. Ele. Pode Ai, ser que que dentro das relações você queira fazer família, o que vai ter de gente engravidando no Vênus em Câncer, e o Júpiter está em Câncer também. Vai ter muita gente engravidando Ó, nesse pessoal, período. ó. Gente, aproveita então que o 17 também é esperança, tá? Ok? É, a estrela também. Aproveita. Quem não tem vontade de engravidar, tente seus métodos contraceptivos, tá? Atente aos Aproveita para métodos, mas começar um projeto novo, de repente? Não? sim, Né? sim, sem dar início ainda em nada, porque Mercúrio vai estar retrógrado. Mas a Mas Vênus, ela vai ficar em Câncer um tempo. vai gestando, né? Vai gestando, Isso, assim, vai gestando fazer esse isso. brainstorm, né? Pode ser. Mas essa vontade de ter família, construir família, pertencer a uma família, está muito relacionada a câncer. A gente já tem Júpiter passando por câncer, e Júpiter ama câncer, é um grande benfeitor. A Vênus é o outro benfeitor da astrologia e também vai passar por câncer. Então, principalmente o lugar que se tem câncer no mapa, é muito legal você olhar para esse setor, porque tem muita cura, muita sorte, muita transformação acontecendo ali de um jeito bastante positivo. É muito, muito difícil. Você tem que ser muito azarado para esse posicionamento não ser bom para você, porque em geral ele tende a ser muito bom. A tua ele parece muito legal, mas às vezes ela fala e dá na cara da gente. Uau! Ai, Agora sorry. deixa eu contar o arcano do mês. Conta que depois eu vou falar do outro, vai. É o arcano 17, a estrela. Do mês? Eu sou meio de Bom, um. então toda a confusão Olha do mês tem só. um fundo bom. Sim, ó, de 1 a 31 mais o mês 7 mais 2025, a soma, quando a gente vai reduzindo, dá o arcano 17, que é a própria estrela. Então, olha a importância da última semana. E é o que a gente falou, o 17 é o próprio 8. Então, o princípio de Maat do equilíbrio e da força do ego, do impulso do ego, tá regendo o mês inteiro de julho, gente. Muito legal. É um Muito arcano legal. muito bonito para reger o mês. Muito Muito. Ai, que bonito. legal. Ufa! Tem um propósito, gente. É uma É. transmutação. É uma alquimia. Aproveitar julho, que é bem o miolão assim do inverno, para fazer uma bela de uma alquimia, dar uma hibernada assim e transmutar. Bem legal. Ai, que bom. Eu acho que representa a gente muito entregue também a tudo isso, né? Porque Né? a estrela, para mim, ela fala sobre a gente estar muito, muito entregue naquilo. Tanto que ela aparece nua ali, né? É Na imagem. vulnerável. Então, tá despida, tá entregue, tá se envolvendo, tá na água, a água são as emoções. Então, pode ser um mês intenso em emoções, o que faz muito sentido, tanto com a Uhum. carta quanto com o que a gente viu aí até agora, né? Porque tem bastante coisa retrogradando e blá, blá, esse monte de coisa. É, Blá, blá.
Peguei o Blablas da Gabriela, vou aderir ao meu vocabulário porque gostei. Aí, gente, não sabe o que falar, fala blablas. Que eu Pois peguei é. da irmã, da Júlia. Então, inovou, Júlio. Então, muito, muito bom o arcano do mês. Gostei do mês. Então, Agora, também. é, Agora. o outro posicionamento que a gente tem no dia 31 temos a Vênus em Câncer, que nós falamos, e o outro é uma conjunção de Sol com Mercúrio. Muito bom, porque a gente vai conseguir falar as coisas com muito mais clareza. Lembra que Mercúrio é o nosso pensamento lógico, pensei para falar, é a nossa comunicação. Então, dá uma amenizada naquele Mercúrio que ainda está retrógrado. No podcast do mês que vem, a gente vai falar dele saindo de retrogradação, tá? Ai, que bom. Então, em julho, ele ainda vai ficar retrógrado o mês inteiro. O podcast é só para esse mês. Então, esse dia 31, por mais que esteja legal, ele ainda está retrógrado. Agora, ele dá uma amenizada, né? Não gosto de usar muito a palavra amenizada, porque uma coisa da astrologia não, não favorece ou interfere muito a outra. Tem uma ligação, mas não deixa de ter importância o Mercúrio retrógrado só porque existe uma. É isso que eu quero dizer, deu para entender? Sim, Não é porque existe uma conjunção de Sol com Mercúrio que a gente vai esquecer que o Mercúrio está retrógrado. Ele ainda está retrógrado, mas existe uma conjunção de Sol com Mercúrio. No mais, favorece as nossas expressões, tá? boa, Então, se você precisa muito falar com alguém, apresentar um projeto, o céu está todo confuso, Tuane, que dia? Dia 31 pode ser um bom dia, boa. né? Então, usa É isso. bem a Reuniões virada, né? familiares, falar sobre as nossas emoções, estar perto de quem a gente gosta, tudo isso pode ser muito bom. É, e até dia 31 é no meio da semana. Então a gente tem igual essa semana uma virada de mês. Então É, na quinta-feira. então, aí você vê de sexta e sábado, né? Por isso que eu nem fiz a conta de agosto, porque é só sexta e sábado, então a gente tem um respiro aí até domingo, né? É legal isso. É. E Boa. aí, E aí, minha filha? é, E aí, respira e eu toma uma falo, eu falo com as pessoas, falo para as pessoas de sempre fazer o potinho da prosperidade, né? Ah, é É, verdade. Eu tenho aqui. é. E aí, você fez? Chegou a Eu, fazer? Não. eu tenho um patuá que ele tá meio longe, mas depois eu mostro. Eu tô fazendo com o pessoal sempre nos melhores dias do mês, ao invés de soprar canela, que não é tão eficaz quanto fazer o potinho da prosperidade, pelo menos para dinheiro. As pessoas têm tendo resultados bem legais. A gente tá fazendo todo mês até chegar em dezembro para poder fazer o maior e durar mais tempo. Mas o que eu quero dizer é, se você vai fazer algum tipo de ritual para prosperidade, é legal fazer sempre na lua nova, mas lembra que dia 24 é a lua nova, a gente não faz nada no primeiro dia da Ah, lua. é. E dia 25 o céu tá ruim, porque tem aquela oposição. Então a Hum. gente vai usar o dia 26 ou o dia 27 para fazer esse potinho da prosperidade, Não tá bem? rola no Então dia deixa. 31, não? Já passou, né, a energia? Não, não, não pega a fase da lua. É, né? Tá. É, tem que Faz pegar no, a fase da lua. faz no Então, um pote domingão. da prosperidade numa lua que não é boa é jogar semente no cimento. Não vai funcionar. Olha, gente, tem uma coisa que eu vou aproveitar para enfiar aí no meio da história. Dia 22 de julho é o dia que se comemora Maria Madalena, tá? 22? Dia 22 de julho. Dia 22 de julho é o dia de Madalena. Mas a gente fala sobre isso mais pra frente, mas é porque é um dia bem importante, assim, pra gente ficar ligado no nosso feminino. Bem legal. Muito legal, muito legal. Daria para fazer uma meditação, É, alguma até lá eu coisa. vou fazer. É, até lá a gente põe para o pessoal fazer. Bem legal, agora que eu lembrei disso. Boa. Então, assim, recapitulando, dias que são mais favoráveis no meio do mês: 6, 7, 10, 22, 24, melhores: 26, 27. Dias que não são tão favoráveis: 4, 18, 23 e 25. Tá Tá. bem? São dias Anota na bons. agenda, anota na Vai agenda anotando aí. aí. Vou colocar na legenda aqui do YouTube para o pessoal da descrição do vídeo para o pessoal não esquecer. Não, são datas importantes. E aí terminaram todos os posicionamentos do nosso mês que a estrela vai reger. O que que você achou de julho, Gabi? Ah, não, eu achei legal. É assim, Sobreviveremos. não, sobreviveremos. É assim, ainda mais que agora a gente percebeu que tem a regência da estrela por trás, tá mais tranquilo, a gente Fica sabe que mais é leve, né?
Não, é sobre uma transformação. E aí é isso, o que você faz com isso são outros 500. Se você quiser achar que é um mês muito complicado, se você quiser colocar dentro das suas crenças limitantes que é um mês difícil, aí vai ser um mês difícil. Mas você entender que é um processo de transformação, que tem uma oportunidade para colocar os pingos nos is, as coisas podem melhorar, né? Assim, é óbvio, gente, que os desafios sempre acontecem, né? A gente não tem um ímpeto gratiluz aqui de ficar no namastê, no brilho e na iluminação o tempo inteiro. A gente é bem Mas realista. é bem pé no chão, e é isso. Assim, eu tava falando com a Tuane, última semana foi difícil, e às vezes, quando a gente está no processo, deixa ele passar por você. Então, se por acaso esse mês de julho para você for denso, for complexo e você vivenciar algo, deixa a coisa passar por você, entende que tem um aprendizado, tem um bem maior, porque ficar. Ainda mais que tem um diabo aí no meio da história, ficar preso nas correntes, solta, deixa a coisa acontecer, às vezes é necessário, sabe? É igual quando você tá no mar, que você leva um caixote, uma vala, uma vaca, que, né, que você fica lá todo embolado, não tem o que fazer nessa hora, você tem que deixar a corrente passar. Então, o mês de É, julho, ele tem ele tem um aspecto assim, mas depois você respira. Assim como respira. as ondas do mar, né? Vem uma onda, levantou e sai, porque você sabe que vai vir outra. E quem sabe ter um salva-vidas gato, Baywatch, pra te pegar no colo. Deixa teu marido escutar tu falecer. Já vai abrir Assim, a porta. O quê? Eu sou o salva-vidas. Ai, ué, você não fala que tem muito aspecto de Vênus? Então, se tem alguém aí na praia, puta, quem vai na praia no inverno? Bom, na Grécia, então, se você tá na Grécia e vai pra praia, você pode ter um salva-vidas. temos ouvintes da Grécia? Conta pra nós nos comentários. Eu queria saber. Inclusive, vou fazer amizade. Você mora aí? Recebe visita? Boa. O que mais Amizade temos, sincera, Ana sem interesse Tulane? nenhum. Hein? O que temos agora? Tem mais Não, dia conteúdo? 31 acabou o mês. Acabou o mês. É isso, É, gente. Acabou. Acabou-se o que era doce. Tá tudo tranquilo. esses são os trânsitos do mês de julho. O que é importante? A gente não brinca de Deus aqui, né? A gente faz brincadeira aqui, óbvio, mas né, ninguém tá lendo o futuro, dando previsões assim para vocês. Mas fala sobre os trânsitos, né? Que vão acontecer astronomicamente no céu. Então, a função do astrólogo é trazer um significado para um posicionamento astronômico, né? Na astronomia, Uhum. tudo isso vai acontecer. Então, astrologicamente, o que que isso significa? A gente faz essa leitura mais para a nossa vida, né? Nessa reflexão Sim. a respeito do ser humano. É importante, sim, você ter o seu mapa, mas se você não tiver com as informações que você recebeu aqui, você já consegue ter um bom norte do que fazer, do que não fazer, do que tá bom, do que não tá bom. Mas, além disso, compreender que tem coisas que a gente realmente não consegue mudar. Você não vai tirar o Plutão do rumo dele, você não vai fazer com que Vênus ande mais rápido ou mais devagar, você não vai tirar Mercúrio do rumo da retrogradação. O que a gente vai fazer é ir se adaptando conforme esses posicionamentos vão acontecendo. Para algumas pessoas vai ser mais leve, para outras pessoas nem tanto. Mas aconteceu lá, aconteceu cá, assim na Uhum. Terra como no Como- céu, segundo a lei hermética, o que está em cima ou o que está embaixo. Então é muito importante a gente entender o que está acontecendo lá, para poder saber o que esperar na nossa vida aqui, tá bem? Esse é o meu Muito. recado. Ai, gente, perfeito. E eu queria fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte: as pessoas que são de Gêmeos têm que ter um pouco mais de atenção, ou as pessoas têm ascendente, Lua, por conta de todos esses aspectos de Vênus em Gêmeos, ou não? Tem algum signo específico que tem que ser Sempre depende do mapa, Gabi. presente, Sempre né? vai, Tá, sempre vai depender do mapa, de como aquilo vai cair para você dentro do mapa. tá Nesse bom. mês agora, eu nem cheguei a fazer aquele horóscopo brevezinho que a gente tinha feito Sim, no mês passado, passado. né? Por quê? O horóscopo ele funciona muito bem, mas assim, depende do seu ascendente, da sua lua, para você saber como esse horóscopo vai refletir na sua vida também. É muito Verdade. pessoal essas questões astrológicas. E tem tantas variáveis que nem conseguiu se colocar a astrologia como ciência, tanto que a astrologia não é uma ciência, porque a gente não consegue catalogar
por conta de muitas variáveis. Então, se eu pego um negócio que tem tantas variáveis, eu especifico para uma pessoa que eu nunca nem vi o mapa, É, pode ser que não dê certo, né? Então, fechar, né? Você fecha. sempre vai depender do Tá. mapa. É. Eu falei isso porque vai que uma pessoa que escutou, né, de Gêmeos ou de Áries, porque a gente falou de alguns signos aqui, o Leão, possa confundir com isso. Então, não é sobre isso, tá, gente? É você olhar. Não é sobre isso, porque, por É, exemplo, eu não tenho. O que que eu tenho em Gêmeos, gente? Eu não tenho nenhum planeta em Gêmeos, mas eu tenho Gêmeos no meu mapa. Você também tem, todo mundo tem. O mapa é feito pelos 12 signos. Em Áries, eu tenho. ai, eu Eu acho tenho que eu tenho várias. uma roda da fortuna em Áries. Mas mesmo que eu não tivesse nada, eu tenho Áries no mapa. Você tem, todo mundo tem. É muito Entendeu? importante entender isso, tá, pessoal? Porque senão você acha que, ou, assim, por um lado, pode achar que nada vai acontecer, e por outro lado, as pessoas que têm esses signos onde os planetas estão passando podem achar que pode impulsionar mais. Por um lado, sim, mas é mais importante você olhar para este todo, certo? Certíssima. Muito bem, então eu vou deixar alguns recados aqui finais. Primeiro, dia 9 de julho, eu darei uma masterclass sobre a mitologia egípcia, porque temos uma novidade que eu vou dar o curso de formação do tarô egípcio de Kir, então se você quiser, aproveita e já entra na Escola Despertar, que é essa nossa escola maravilhosa, que é o Netflix da espiritualidade, gente, é um valorzinho muito bacana. Então já fiquem espertos com isso, porque tem muitas coisas novas entrando aí, ok? Quer dar mais algum recado, querida? Não. É isso. Não, nenhum recado. O convite para entrar na escola é um espaço muito legal. A gente tem coisas, tanto de formação para você aprender o conteúdo, usar para si ou trabalhar com isso, se quiser, você ter todo apoio lá, tanto prático, didático, muito didático, teórico, para você conseguir usar isso como ferramenta de trabalho, mas não, você gosta de autodesenvolvimento, Amém. autoconhecimento, você quer transformação, a escola também funciona para isso, então deixar o convite, porque é um espaço realmente muito legal. Quando você entra, você tem 7 dias para ver se gostou, se não gostou, sai, não tem problema nenhum. Mas quem entra não sai. A nossa egrégora é Não muito é? legal. A gente tem um É grupo muito. muito rico, de trocas muito legais. As pessoas realmente se transformam e se desenvolvem. Tem vários feedbacks nas nossas páginas que vocês podem ver isso. Gente que está entrando e aprendendo conteúdo, aprendendo astrologia do zero, numerologia, tarô. Agora vai aprender Kier com a Gabi. Então, super barata a mensalidade. Super mesmo. A gente já fez com esse preço que é bem acessível. E é isso. Vou deixar o convite ainda, né, da escola. Entrem para vocês conhecerem. É muito legal. Muito bem. Então é isso, pessoal. Todo mês a gente aqui no Portal Arcana tem o Desperta Cash, que é para a gente poder trazer os conteúdos da Escola Despertar. A Tuane é uma grande astróloga, então ela pode trazer esses conhecimentos para a gente aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então vou pedir para que vocês ativem o sininho, se inscrevam, compartilha, salva esse vídeo. E aí aproveita para você ver mais de uma vez, porque afinal de contas é para o mês inteiro. Então deixo meu beijo aqui para vocês e até o próximo vídeo. Um beijo.